1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por causa... Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que Ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo minha incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Mas para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser envergonhado. Amém. Pai, mais uma vez nós queremos orar e pedir mais uma vez a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, para que possamos entender, identificar
e aplicar o que diz a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor Deus. Seja conosco mais uma vez, nós dependemos somente da Tua graça, nós dependemos somente do Senhor, ó Pai. Nos ajude, nos transforme mais uma vez através do poder da Tua palavra. Que possamos ser transformados todos os dias, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada a ver como Paulo trata sobre a questão da liberdade cristã. Começou no capítulo 8 e vai terminar no capítulo 10. Ficou muito claro na semana passada, espero que tenha ficado, a questão da comida sacrificada aos ídolos. Que, na verdade, o que Paulo diz é que não importa o comer ou não comer, mas sim o que importa é o amor ao próximo. Ou seja, eu renuncio os meus direitos por amor ao meu próximo, para que ele não se escandalize. Agora no capítulo 9, Paulo vai tratar do mesmo assunto, a liberdade cristã, porém com um foco diferente no seu argumento. Paulo agora no capítulo 9, ele mostra que ele pratica aquilo que ele pregou no capítulo 8. Paulo agora no capítulo 9 fala assim, olha, eu mesmo estou praticando aquilo que eu preguei no capítulo 8. Então, é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Vamos entender um pouquinho o contexto aqui de novo, ok? Alguns irmãos da igreja de Corinto, que era uma bênção essa igreja, alguns irmãos daquela igreja, eles estavam questionando se Paulo era realmente um apóstolo. Será? Será que Paulo é realmente um apóstolo? Será que é tudo isso mesmo? Alguns, inclusive, o chamavam de impostor. Chamavam Paulo de impostor. Paulo, então, levanta as seguintes questões, como nós lemos no texto. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Não são vocês o resultado do meu apostolado? Paulo está jogando na cara mesmo. Ele está falando assim, vocês que deviam assinar embaixo quando eu falo, estão duvidando de mim? Vocês que eu fiquei com vocês 1 ano e 8 meses, ensinando, pregando, trabalhando no meio de vocês, agora vocês me dizem que eu sou impostor? Não sou eu o apóstolo de vocês? Vocês não são o resultado do meu trabalho? E vale aqui a observação. Apóstolo. Existem 2 credenciais específicas para ser um apóstolo. 2 credenciais específicas para ser um apóstolo. Primeiro, ter visto o Senhor Jesus Cristo vivo ou ressurreto, como foi o caso de Paulo. Ok? Primeira delas, ter visto ao Senhor Jesus vivo ou ressurreto. Segundo, realizar sinais e milagres. Paulo viu ao Senhor Jesus quando estava partindo para Damasco. O que ele estava indo fazer em Damasco? Estava indo prender, perseguir, matar os crentes. Ele estava indo para lá. E o Senhor Jesus então se revela a Paulo. Paulo recebeu o seu ensino diretamente de Cristo. Não sei como foi, não me pergunto, que a Bíblia também não fala. Não sei se aparecia as letras no chão, escrevendo na terra. Não sei se descia um anjo e começava a falar com Paulo. Não sei se Paulo sonhava. Não sei se o próprio Jesus, eu imagino a cena, o próprio Jesus sentado ao lado da cama de Paulo, enquanto Paulo dormia. E o Senhor Jesus revelando todo o evangelho para Paulo. E Paulo acordava e falava, meu Deus, eu lembro de tudo. E começava a escrever. Não sei como é que foi. Mas ele mesmo diz, Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. Ele mesmo, Paulo, ele diz, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Uau! Então, Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. E quanto aos sinais? Também comprovados por Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. As marcas de um apóstolo
Sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Com grande perseverança. Então, esses são os sinais de um apóstolo. Então, hoje, não existem mais apóstolos. E tenho dito, não existem. Ah, mas o apóstolo, na verdade, quer dizer o enviado, o missionário. Tá bom, então por que você tem que usar o título de apóstolo? Seja um missionário, seja um enviado. Por que você tem que usar anel? Tem que usar o terno da Hugo Boss? Tem que andar de Mercedes para você ser um apóstolo? Não. Então nós precisamos saber dessas coisas. Tem um livro do pastor Augusto Nicodemos que é excelente, que fala o título do livro é Apóstolos. E ele fala exatamente, ele vai na história, ele estuda a história, como tudo isso começou, quem foi que começou esse movimento, e tal. E esse pessoal, eles se intitulam tão santos que eles dizem que eles são apóstolos sim, porque o próprio Jesus apareceu para eles e falou, olha, a partir de hoje você é um apóstolo. Então, cuidado com esse tipo de ensino, ok? Nós sabemos que o que era para ser revelado para o povo de Deus está aqui. O que era para ser revelado para o povo de Deus está aqui. Então, tudo que está fora daqui, cuidado. Ok? Então, vamos lá. Então, Paulo, sim, era um apóstolo verdadeiro. E aí eu volto na afirmação. Ainda que não seja apóstolo para alguns, certamente para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são o selo, os carimbos do meu apostolado é a vida que eu vivi com vocês. Foi o meu exemplo para vocês, os meus ensinamentos para vocês. Eu não ensinei nada de mim, eu não ensinei nada de Pedro, nada de Apolo, eu não ensinei nada de ninguém. Eu ensinei o que eu aprendi diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho. E aqui nós vamos ver dos versos 3 a 15, que Paulo argumenta sobre os seus direitos de apóstolo. Eu não vou ler de novo para não ficar muito comprido, mas vocês acompanhem comigo aí, tá bom? Dos versos 3 a 15, Paulo argumenta sobre os seus direitos de apóstolo. E que ele deixou de lado por amor àqueles que estavam duvidando do seu apostolado, que estavam com problemas de ofertar, estavam com problemas de manter os obreiros da igreja, estavam com esse tipo de problema. E Paulo então lhe diz, posso me casar? Posso, sim ou não? Estou fazendo uma pergunta, posso me casar? Posso, mas não o fiz, não casei. E aí Paulo vai, posso ser sustentado pela igreja? Sim ou não? Mas não quero, eu abro mão disso. Então, dizer que eu tenho todo o direito de comer e beber, então quer dizer, desculpa, não é eu, quer dizer que todo mundo tem o direito de comer e de beber, só eu e Barnabé que não. Todo mundo pode, só eu e Barnabé que não. É isso? É isso, igreja, que vocês acham? E a declaração final de Paulo foi muito forte. E poderia soar até com um certo orgulho, tanto que ele usa a palavra orgulho aqui, mas vamos lá. Prefiro a morte do que ser sustentado por vocês. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, prestem atenção numa coisa. Não é o seu dinheiro, não é as suas doações, não são as suas doações. Nada que possa vir de você é o que me sustenta, quem me sustenta é o Senhor. Ele usa a vida de vocês, Ele usa a vida da igreja, Ele usa a vida de quem quiser para me sustentar, mas quem me sustenta é o Senhor. E eu não abro mão disso. Para que vocês depois não saiam falando, eu é quem sustentei Paulo, eu é quem ajudei a Paulo. Imagina esse povo problemático, depois sair se gabando ainda. Sabe Paulo? Nós é que pagamos para ele. Nós é que ajudamos em suas viagens missionárias. Imagina. E Paulo está falando, não. Vejam bem, e isso a gente não pode confundir, tá? A gente não pode confundir isso com arrogância. Porque na verdade isso não é arrogância, isso é amor. Ele fez isso por amor. Alguns estavam escandalizados com esse assunto.
Alguns na igreja não concordavam com isso. Paulo então renuncia a seus direitos por amor a esses, e por amor ao evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho, ele diz. Sabe por quê? Porque essas coisas o impediriam de alcançar essas pessoas não iriam querer ouvir nada de Paulo, e Paulo diz, ai de mim se não pregar, eu tenho que pregar, eu fui chamado para pregar, é minha obrigação pregar, eu não prego por boa vontade, eu prego por obrigação sim, porque esse foi o meu chamado. É isso que Paulo disse. É isso que Paulo diz. E quando a gente diz, eu digo, pastor Kleber diz, pastor Macmillan diz, eu vejo o Trevor falando, a gente ama pregar o evangelho, mas a gente não faz isso de alegre, a gente faz isso porque nós somos chamados para isso. Você faz de alegre? Você gosta de vir aqui e falar essas coisas que eu estou falando para a igreja? Mas não faz de alegre. A gente não faz de alegre. A gente faz porque ai de mim, ai do pastor Kleber, ai do pastor Macmillan, ai do Marcos, se não pregar o evangelho. Ai da Adriana, se ficar só enchendo linguiça no cu das mulheres. Tem que pregar o evangelho. Tem que pregar o evangelho. Então, irmãos, esse argumento de Paulo aqui, não entendam como arrogância, porque não foi. Na verdade, Paulo aqui está escrevendo uma declaração de amor aos coríntios. Ele está deixando mão, ele está abrindo mão de todos os seus direitos como apóstolo. Paulo, ele trabalhava para se manter. O que ele fazia? Tendas. Ele trabalhava para se manter. Ele não dependia da igreja, ele não ficava pedindo para a igreja, nada. Os irmãos traziam ofertas de boa vontade para ele e ele aceitava, sem problema. Mas ele não era sustentado porque ele não queria que aquilo fosse pedra de tropeço para aqueles que não entendiam que deveriam fazer isso. Porque existem aqueles que dão de boa vontade, existem aqueles que dão com amor, mas existem aqueles que dão com a mão e puxam com a outra. Se tivesse uma cordinha, né, para colocar aqui, para a hora que descer o envelope na outra mão puxar, já põe no bolso e sair aqui, ó. Escondidinho. Nós não fazemos porque é feio, mas que o nosso coração manda fazer muitas vezes, faz. Nosso coração manda fazer muitas vezes. Deus manda dar, a gente não dá. Deus manda fazer, a gente não faz. Deus manda abençoar, a gente não abençoa. E eu não estou falando isso, eu não venho com o evangelho da prosperidade para o meu lado, não. Você não vai ser mais abençoado, não. Deus não vai te dar 100 vezes mais, não. Não nesse sentido. Mas a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, se for para dar com o pensamento dos coríntios, não dá, não. Não dá, não. Não colabora, não. Não faz isso, não. Então, é exatamente isso que Paulo está dizendo, é por amor. É por amor. Por amor ao evangelho, por amor a Cristo e por amor de vocês. Eu abro mão dos meus direitos. Eu abro mão das minhas coisas. E hoje, em 2021, se tem uma coisa que está difícil de abrir mão é de direito. Todo mundo tem direito. É um tal de brigar pelos direitos, não é? Eu tenho direito. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo outro, eu tenho direito daquilo outro, e assim por diante. Todo mundo tem direito. E vai passando em cima dos direitos dos outros. Né? Ah, mas eu tenho direito de falar. Eu falo, tudo bem, eu tenho direito de retrucar. Ah, não, mas aí você está sendo intolerante. Você é um intolerante. Porque você está acima do meu direito. Não. É como eu sempre digo, né? Rede social, principalmente, é terra de ninguém. Rede social é terra. Todo mundo é macho na rede social. Todo mundo fala o que quer. Mas a hora que vai ler alguma coisa que não quer, o pessoal que respondeu é intolerante. Vamos bloquear que é melhor. Pronto. Sem problema. Facebook é meu, eu escrevo o que eu quiser. Né? Sabia que não? Sabia que não? Sabia que o Facebook é seu e você não escreve o que você quiser? Sabe por quê? Porque uma vez que você colocou aquilo público, você está dando direito às pessoas a responder. Se você quer postar o que você quer só para você ver, então você põe em privado. Quem pode ver meus posts? Só eu. Aí é seu, você posta o que você quiser. Agora, se o seu post está público e você escreve o que você quer, então você vai ter que ler o que você não quer. E é assim que funciona.
Isso aí isso aí sim é o direito. Agora, se eu respondo alguma coisa que não convém ou que você não concorda, tudo bem, podemos retrucar, podemos sentar e conversar pessoalmente, mas não, vamos bloquear que é melhor e chamar de intolerante religioso, que é mais bonito, está mais na moda, né? Não. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós podemos evitar também esse tipo de coisa, por amor ao outro. Eu renuncio do meu direito de responder, eu renuncio do meu direito de ficar retrucando, até porque rede social não é lugar de crente ficar brigando. Eu renuncio a isso por amor ao outro. Talvez numa oportunidade, no tete a tete, no face a face, a gente leve essa conversa adiante, mas aqui não é o lugar. Então vamos pensar nisso também. Amém? Vamos lá. Seguindo adiante, dos versos agora 19 a 23, e essa porção aqui do argumento de Paulo que eu quero focar um pouquinho, porque nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. É importante ela ser esclarecida, porque alguns críticos ferrenhos de Paulo, gente, tem teólogo que ensina contra Paulo. Tem teólogo que não concorda com Paulo de jeito nenhum, principalmente os teólogos liberais. Os teólogos liberais dizem que Paulo era arrogante, diz que Paulo era sexista, Paulo era autoritário, nariz empinado. Parece até que é um teólogo lá da igreja de Coríntios. Não, mas não é. Mas tem uns teólogos liberais que fala isso de Paulo. Eu tive um professor na faculdade, aqui, na London School of Theology, o nome dele é Conrad Ganth. O cara é bom. Muito bom. E ele escreveu um livreto assim, ó, que chama How to Like Paul Again. Como gostar de Paulo de novo. E ele refuta justamente esse pessoal liberal que fala de Paulo, e ele refuta, não, mas não é isso que Paulo estava dizendo. Paulo é muito bom, muito bom. Se um dia vocês quiserem emprestar, vocês falam comigo, só que é em inglês. Mas é muito bom, muito bom. Então, tem uns que dizem que Paulo, quando ele declarou isso, estava falando que Paulo era produto do meio. Um crente camaleão. Já viu o crente camaleão? Já viu o crente camaleão? Você sabe o que o camaleão faz, né? O camaleão, ele muda de cor, dependendo de onde ele está. Por exemplo, se ele está lá na... E essa mudança de cor do camaleão nada mais é do que uma camuflagem. Ele está se defendendo. Ele está lá numa árvore, tudo verdinho, de repente a escama dele fica verde. Aí ele vai para o deserto, é terra, fica ali amarelinho, da cor da terra. E é assim, tem crente que é assim. Vamos para a balada, eu coloco a minha pele de balada. Vamos para a igreja, agora eu coloco a minha pele de igreja. E aí muda até a língua. Porque muda o falar, coloca a fita do crentez, troca o disco, vou colocar o disco do crentez, tira o mundês, coloca o crentez. Tem crente camaleão, é isso aí. Ok? E eles estavam falando que Paulo era assim, que Paulo ele mudava, que Paulo ele, para esses aqui ele era de um jeito, para aqueles ele agia de outro, para os outros eles agiam de outro. Não é nada disso que Paulo está dizendo. Paulo ele não está defendendo uma certa flexibilidade ou uma nova metodologia para que o evangelho seja espalhado em vários lugares diferentes. O que Paulo está defendendo, o que Paulo está dizendo é que sim, existe a necessidade de adequar a mensagem, sim, para alcançar pessoas diferentes em diferentes contextos. Ok? Por exemplo, como é que vocês querem que eu chegue lá naqueles meninos de 20 anos, jogador de basquete, de East London, que vocês sabem bem como é que é a linguagem aqui. Eu vou chegar lá e vou começar a ler o evangelho para eles na versão King James. Você acha que eles vão entender alguma coisa? Não vão entender. Então, o que eu estou dizendo aqui também não é que você tem que mudar a mensagem, mas você tem que usar uma linguagem mais acessível. Você tem que usar uma linguagem mais acessível. De novo, né? Aconteceu já uma vez e aconteceu de novo. Quando eu cheguei lá, de calça de moletom e tudo mais, aí eu tirei a calça, estava com uma bermudona por baixo, de tênis, e eles olharam para mim assim. Aí eu falei, você estava esperando o quê? Que eu viesse jogar basquete de paletó e gravata? Eu vim jogar basquete, eu não vim para um culto. Eu vim jogar basquete. Aí eles, make sense.
Faz sentido. E é assim, porque é o estereótipo, né? Eles olham para o estereótipo. Eu falo, ok. Então, sim, nós precisamos ver o contexto, nós devemos estar sensíveis à cultura, principalmente à cultura ao nosso redor. E Paulo, ele foi muito sensível quando ele disse isso. Por quê? Porque ele disse o seguinte: embora sendo livre, me tornei escravo de todos. Essa linguagem, escravo, servo, escravo, senhor, esse povo que estava acostumado com ela? Sim, estava. Eles viviam debaixo de escravidão muitas vezes. Muitos desses crentes que se converteram ainda inclusive eram escravos dos seus senhores, ok? E Paulo, ele usa uma linguagem que eles vão entender completamente. O que Paulo está dizendo? Me tornei escravo de todos, ou seja, alguns de vocês são escravos. Eu, portanto, me tornei escravo de todos, por causa de Cristo, porque eu sou escravo de Cristo. Porque antes eu era escravo de Satanás, assim como alguns de vocês, mas hoje, assim como eu, vocês são escravos de Cristo. Eles entenderam a mensagem. Paulo serviu a igreja, assim como todos os que estavam ali. Ele era livre, mas ao mesmo tempo ele era escravo. Ele era livre, mas ao mesmo tempo ele era servo. Eu tenho gastura de líder de igreja que acha que não precisa fazer nada na igreja, que acha que só tem que ficar mandando, que não pega uma cadeira, que não varre um chão, que não limpa um vaso. Vai abrir uma empresa que você ganha mais. Vai abrir uma empresa, vai, sei lá, caçar um bode, que nem diz o pastor Joaquim. Né? Vai caçar um bode. Eu tenho gastura de líder de igreja assim, desculpa, irmãos, mas é verdade. Poxa, o maior exemplo de todos para nós, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus andava com o povo. O Senhor Jesus não tinha onde dormir, o Senhor Jesus não tinha sapato para andar, o Senhor Jesus não tinha carro para andar, o Senhor Jesus andava com o povo, fazia com o povo, estava lá mostrando, olha, eu prego e faço, não é? O Senhor Jesus pregava e mostrava, pregava e mostrava. Paulo pregava e mostrava. Pedro pregava e mostrava. Todo mundo pregava e mostrava. Agora, chega os bonitos de 2020, não. Só prego. Não leva nem a Bíblia para o púlpito. Alguém vem atrás, trazendo a Bíblia. Misericórdia, gente. Misericórdia. Não, escravo, servo. Uma coisa que eu aprendi desde os meus primeiros dias de cristão. Você quer que alguém te siga? Então sirva junto. Faça junto. Ensina como faz. Aí quando eu me tornei líder da igreja, você quer liderar alguém? Então lidere pelo exemplo, lidere pelo serviço, sirva. E tenho aprendido até hoje isso. Pastor não é melhor que ninguém, líder não é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco. Cada um com uma função diferente nesse barco, mas todos no mesmo barco, então nós temos que se ajudar. Senão o barco afunda. E aí Paulo continua. Quando falava aos judeus, os lembrava dos patriarcas e da lei. Ele fazia o elo. Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, gente. Lembra? Quando Paulo escreveu isso aqui, eles só tinham o Antigo Testamento. Ok? Paulo, ele era doutor na lei do Antigo Testamento. Paulo era profundo conhecedor. Paulo era um rabino. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era o rabino mais importante da época. Paulo, além de profundo conhecedor, ele era muito inteligente. Era poliglota. Então Paulo sabe o que ele está dizendo. Então quando ele falava aos judeus, ele fazia o elo entre a história do povo de Deus com o Evangelho. Ele fazia o link entre as profecias acerca do Messias e o Senhor Jesus, as profecias sendo cumpridas no Senhor Jesus, através do Evangelho. Quando ele pregava aos gentios, a abordagem tem que ser diferente. Nesse caso, os gregos, aqui, o pastor Kleber já falou sobre isso muito bem quando ele fez a introdução de 1 Coríntios 7. Eles estavam acostumados, esse povo aqui era greco-romano, tudo junto, um monte de Deus, um monte daquelas coisas, e um monte de sábio, e um monte de filósofo.
Eles eram acostumados também com muitos deuses. E Paulo, então, ele iniciava a sua mensagem dizendo: está vendo esse monte de Deus aí que vocês adoram? Na verdade, existe um só Deus que está acima de todos esses. Começa com alguma coisa familiar para você apresentar o Evangelho. Começa com alguma coisa que é familiar para onde você está inserido. Você está num grupo de mães, eu olhei aqui para a Bruna, agora eu lembrei da Bruna aqui. Ó. Você está num grupo de mães, começa com alguma coisa que é familiar. O menino está todo lá, se lambuzado, de cocô, de xixi. Você fala: é só pela graça, né, irmã? Então, mas pela graça, entende? Sabe o que é graça? Vou te explicar o que é graça. E aí, Bruno, tá vendo? Aí. É sério, gente. Começa com alguma coisa que é familiar, para o grupo onde você está inserido, para o lugar onde você está. É na construção, é na pintura. Está vendo essa parede? Mas o pintor do universo, sabe? Está vendo aí, Alice? O Alice até anotou. Mas é sério, gente. É isso que Paulo está dizendo. Abordagem, muitos deuses. Então, ele provavelmente ele ia fazendo esse elo. Sabe esses muitos deuses aí? Sabe esses ídolos, todos esses ídolos de pau e pedra que vocês têm? Eles não fazem nada, eles não podem fazer absolutamente nada por você. Sabe por quê? Porque eu sirvo ao Deus vivo. Eu sirvo a um Senhor Jesus que morreu, que foi crucificado, mas que ressuscitou, está vivo, sentado à direita do Pai. Fez o elo. Mas ele se fez de gentil, ele foi beber, foi sentar na mesa dos escarnecedores, para depois de ficar bêbado com ele, depois de 3 horas bebendo, falei: então, agora quero falar do Evangelho. Foi? Não. Que nem alguns falavam para mim: não, pastor, eu tenho que ir na boate, porque eu vou lá evangelizar. Fala de novo que eu vou tacar esse copo aqui agora. Gente, isso é flertar com o pecado. É muito mais fácil você sair de lá desconvertido que você converter alguém. Para começar, se alguém que está lá e você falar que é quente, eles vão virar para você e falar: está fazendo o que aqui? Está fazendo o que aqui? Você não vai para a sua igreja, vai para a sua casa, isso aqui não te pertence, você não pertence a esse lugar. Se você é crente mesmo, você não pertence aqui, vai embora. Mas já que você não é, para ficar. Pode ficar. Faz parte do meio, é crente camaleão. Tornou-se fraco para os fracos. Lembra da semana passada? Fraco e forte tem a conotação de crente mais maduro e crente menos maduro. Fraco e forte. Crente fraco, crente forte. Ele está falando que não é crente? Não. Ele está falando que tem os crentes mais maduros, que são os fortes, e os crentes menos maduros, que são os fracos. Ele não está falando que não é crente. Fraqueza aqui quer dizer maturidade espiritual. Como iria Paulo, por exemplo, pregar um evangelho sólido com palavras mais difíceis para esse pessoal que não entendia nada do evangelho ainda, que eles estavam aprendendo, estavam ainda tomando leitinho, como falou ali no começo de 1 Coríntios: vocês ainda estão tomando leitinho, não dá para dar comida sólida para vocês ainda, que vocês não vão entender. E Paulo então tinha que andar por esses meios. Quando nós temos sensibilidade do que está ao nosso redor, irmãos, nós construímos pontes que nos levam aonde nós queremos chegar, que é pregar o Evangelho. Quando nós temos sensibilidade, nós construímos pontes. Só que o problema de hoje, como eu citei a semana passada, os crentes de hoje não constroem pontes, os crentes de hoje estão construindo barreira. Chega e bum, e bate, e volta. Sabe por quê? Porque hoje o crente é tido como santarrão, intolerante. Mas por outros motivos, não por esse que eu falei no começo. Por outros motivos. Porque se acha melhor que todo mundo. Porque quer falar bonito. Então, vamos construir pontes. Tem construído ponte? Temos construído ponte? E aí, dos versos 24 a 27, e essa parte eu gosto muito, porque Paulo, ele compara o crente a um atleta.
Eu vou usar aqui a frase do pastor Kleber, que ele sempre diz, que assim como o atleta, muitas vezes, para um atleta, muitas vezes não, 99% das vezes, para um atleta, o importante é ganhar. Não é? 99% das vezes. Mas tem muitos atletas que entram numa competição sabendo que não vai ganhar, mas para ele o importante é terminar. Principalmente quando é uma corrida, uma maratona. Não, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu quero terminar, porque é uma coisa que eu gostaria de fazer. Né? Então, o pastor Kleber sempre usa, não é, o negócio, o importante não é como você começa, é como você termina. Sem perna, sem orelha, sem braço, mancando, torto, com dor. Mas como é que você termina? Como é que você termina? E dos versos 24 a 27, Paulo usa essa imagem do atleta. Por quê? De novo, Coríntios, eles estavam acostumados com essa linguagem. Lembra que os Jogos Olímpicos nasceram há quanto tempo atrás? Mais ou menos na época que essas cartas foram escritas. Só que os Jogos Olímpicos na época não tinha os esportes que tem hoje. Os Jogos Olímpicos era basicamente corrida, principalmente maratona. Okay? Então eles estavam familiarizados com essa linguagem também do atleta. Paulo diz que o alvo do atleta é vencer. Seja ele um corredor ou um lutador. E aí nós vamos colocar uma aplicação aqui para nós entendermos de uma vez por todas e fechar o assunto. A.W. Tozer, ele tem um livro que chama A Vida do Cristão Não é um Parque de Diversão, mas um Campo de Batalha. A vida do cristão não é um parque de diversão, mas um campo de batalha. Só que nós vivemos como se estivesse num parquinho. Nós vivemos como se estivesse brincando no parquinho. Estamos em guerra constante, irmãos. Em guerra constante, batalha constante. As corridas nos tempos antigos, elas eram as maratonas, como eu falei, longas distâncias. Exigia preparação, disciplina, persistência. Assim como a vida do crente exige preparação, disciplina, persistência. Até sair sangue. Até sair sangue. A gente brincava assim quando jogava basquete. Já que o basquete está no assunto, a gente brincava assim, quando a gente ia brincar na rua, né? O street ball que a gente chama. Ó, aqui não tem essa não. Faltinha, você vai chorar lá na quadra quando a gente vai jogando com o juiz. Aqui, se não sair sangue, não é falta. Era assim que a gente brincava. Era cotovelada para cá e rabo de arraia para lá, e o nego caía, ralou, saiu sangue? Não, então não foi falta. É assim que a gente brincava, até sair sangue. A vida do crente tem que ser assim, até sair sangue. Já saiu sangue? Então não desista. Então não desista. Não deu até o sangue ainda. Não deu até o sangue ainda. Assim como a luta greco-romana. A luta greco-romana, na verdade, foi da luta greco-romana e uma junção entre luta greco-romana e judô que nasceu o jiu-jitsu, que os meninos gostam. Falar nisso, hein? Os bonitos tá lá em Dubai, hein? Só vi as fotinhas, os dois bonitos foram lá disputar uma competição mundial. Que bênção, hein? Quem quer lutar jiu-jitsu aí? A luta greco-romana, essa junção, né? Mas a luta greco-romana em si, o objetivo da luta é você imobilizar o seu oponente. Não é isso? É imobilizar o seu oponente. Então, é até não conseguir mais se mexer. Até não conseguir sair mais do lugar. É isso que Paulo está dizendo. Quando você não se mexer mais, quando você estiver imobilizado, por Cristo. Quando você já não tiver mais o que fazer, não mais forças. É até aí. É até aí. Profunda dedicação. Agonia. Essa ideia aqui é de agonia. O atleta que não é disciplinado chega aonde? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Se o atleta quer chegar a algum lugar, ele tem que se dedicar. Se o atleta quer ganhar alguma coisa, ele tem que ser dedicado na dieta, no treino, no sono, no descanso, em tudo. Tem que se dedicar. Outra coisa que é exigida do atleta, andar de acordo com as regras. Tem que andar de acordo com as regras. Nós temos andado de acordo com as regras. Atletas de Cristo, temos andado de acordo com as regras? Elas estão aqui.
para a gente, disponíveis. Outra coisa, o atleta que quer vencer, ele se concentra. Ele é concentrado. A não ser se você for um Bolt da vida, que corria lá 10 metros na frente, olhava para o ladinho e dava risada. Mas aí já é outra... Aí isso aí pode ser Paulo, então. Vamos colocar Paulo como Bolt. Paulo até que vai. Agora eu e você, pobres mortais? Já viram um vídeo que corre aí? É um vídeo motivacional, mas vale. Nunca comemore antes do tempo. O atleta correndo. Antes de chegar, está vendo a linha de chegada ali, começa a levantar a mão, olhar para o lado. A hora que ele percebe, vem um e... E aí a hora que ele dá aquela cabeçada final assim para passar, o cara passou primeiro na frente. Nunca comemore antes do tempo. Concentra. Já terminou a corrida? Ainda não. Comemora só quando você chegar. Você já chegou? Eu não cheguei ainda. Você não chegou ainda. O Senhor Jesus Cristo já voltou? Então concentra. É até o final. É até a linha de chegada. A linha de chegada é quando ele vier e chamar a gente para a glória. Ali é a linha de chegada. Ali é a linha de chegada. Ali você pode desconcentrar, porque aí acabou. Ali você relaxa. Porque aí nós vamos estar na presença do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, adorando Ele para todo sempre. Aí acabou. Acabou mazela, acabou dor na panturrilha, dor no pescoço, torto, acabou tudo. Tosse, acabou tudo. Acabou lágrima, acabou luta, acabou tudo. Acabou briga com o marido, briga com a mulher, menino que chora, menino que... Acabou. Acabou acordar cedo para ir para a escola. Acabou. Acabou. Mas até lá, concentra. Concentra. Não fica olhando para o lado. Não fica preocupado com a torcida. Deslumbrado com a torcida. Não. Foco. O atleta que quer vencer, o crente que quer vencer tem que ter foco. E o foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se concentra. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Quem tem sido, ou o que tem sido o nosso alvo? O que tem sido o nosso alvo? Onde nós temos colocado nossas energias? Nós colocamos energia em tudo, menos no que realmente importa. Em Deus, na família, nas coisas de Deus. Nós colocamos nossa energia em tudo, menos no que realmente importa. Por isso que os valores estão invertidos. Por isso que os valores estão invertidos. Só vamos ter êxito se conseguimos dominar a nós mesmos. E o que é dominar a nós mesmos? É ter disciplina. Ter disciplina. Seguir na dieta. Disciplina, nem um amém. Está seguindo a dieta? Seus pecador. Seguir na dieta, treinar. Treina, leia, ore, corra, puxa ferro. Disciplina, siga a dieta, siga as regras. Atleta. Mas Paulo, ele abre mão de tantas coisas, que nós vimos, justamente porque ele está prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Quando nós falamos em liberdade cristã, irmãos, nós falamos em abrir mão dos nossos direitos por causa do próximo. Em tempos que muito se fala de direitos, eu posso isso, eu posso aquilo, Paulo diz: eu abro mão desses direitos para poder levar pessoas a Cristo. É isso que nós devemos fazer. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Jesus não te salvou para você ficar sentado no banco da igreja olhando com cara de tacho para o pastor. Jesus te salvou para você ir e pregar o Evangelho, para você levar pessoas a Cristo. Você acha que Jesus precisa de mim? Você acha que Jesus precisa de você? Precisa? Precisa? Sim ou não? Está dividida as opiniões. Depende? Não, Jesus não precisa de mim. Mas Jesus me usa para a honra e glória dele. Jesus não precisa de mim para proclamar o Evangelho, mas ele me chama para proclamar o Evangelho. Porque a pregação não vem de mim,
pregação vem do Espírito Santo. Poder não vem de mim, poder vem do Espírito Santo. A salvação não vem de mim, a salvação vem do Senhor. Nada é por mim, tudo é pela graça. Então ele nos usa como ferramentas para a sua honra e glória. Mas se você falar não, adivinha o que acontece? Ele vai ficar lá chorando. Ai, a Adriana não quer me servir. Ele levanta outro. Levanta outro. Levanta outro. Pastor não quer pregar. Levanta outro. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então sai daí, vamos colocar um lá que não está com o olho no umbigo. É isso aí que Jesus faz. E para terminar, como eu tenho gostado de fazer nos últimos tempos, eu quero ler um trecho de um artigo de Aidan Wilson Tozer, A.W. Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer. E o texto tem como título: Nós nos tornamos naquilo que amamos. Vamos? Estamos todos num processo de transformação. Já saímos daquilo que éramos e chegamos a essa posição onde estamos. Agora estamos caminhando para aquilo que seremos. Saber que nosso caráter não é sólido e imutável, e sim flexível e maleável, não é em si uma ideia que incomoda. De fato, a pessoa que conhece a si mesma pode receber grande consolo ao compreender que não está petrificada no seu estado atual, que é possível deixar de ser aquilo que se envergonha de ter sido até então e que pode caminhar em direção à transformação que o seu coração tanto almeja. O que perturba não é o fato de estarmos em transformação, e sim no que estamos nos tornando. Não é problema o estarmos em movimento, precisamos saber para onde estamos nos movendo. Pois não há na natureza humana mover-se num plano horizontal. Ou estamos subindo ou descendo, alçando voo ou afundando. Quando um ser moral com o poder de escolha se desloca de uma posição para outra, necessariamente é para o melhor e não para o pior. Isso é confirmado por uma lei espiritual revelada no Apocalipse. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando naquilo que amamos. Em grande medida, somos a maioria de tudo que amamos e, por necessidade moral, cresceremos na imagem daquilo que mais amamos. Pois o amor, entre outras coisas, é a afinidade criativa, muda, molda, modela e transforma. É, sem dúvida, o mais poderoso agente que afeta a natureza humana depois da ação direta do Espírito Santo dentro da alma. O objeto do nosso amor, então, não é um assunto insignificante a ser desprezado. Pelo contrário, é de importância atual, crítica e permanente. É profético do nosso futuro. Mostra-nos o que seremos e, dessa forma, prediz com precisão o nosso destino eterno. Amar objetos errados é fatal para o crescimento espiritual. Torce e deforma a vida e torna impossível, a imagem de Cristo se formar na alma humana. É somente quando amamos as coisas certas que nós mesmos podemos estar certos. E é somente quando continuarmos amando-as que podemos nos deslocar lenta, mas firmemente em direção aos objetivos da nossa afeição purificada. Isso nos dá em parte, e somente em parte, uma explicação racional para o primeiro do grande mandamento. Amarás o teu Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Tornar-se semelhante a Deus é, e precisa ser, o supremo objetivo de toda criatura moral. Esta é a razão da sua criação, a finalidade sem a qual não existiria nenhuma desculpa para a sua existência.
deixando de fora no momento aqueles estranhos e belos seres celestiais a respeito dos quais conhecemos tão pouco, os anjos. Concentraremos nossa atenção na raça caída da humanidade, criados originalmente na imagem de Deus. Não permanecemos no nosso estado original, deixamos a nossa habitação apropriada, ouvimos os conselhos de Satanás e andamos de acordo com o curso deste mundo e com o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados, proveu-nos expiação. A suprema obra de Cristo na redenção não foi salvar-nos do inferno, mas restaurar-nos à semelhança de Deus, ao propósito declarado em Romanos. Portanto, os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Embora a perfeita restauração, a imagem divina, aguarda o dia do aparecimento de Cristo, a obra da restauração está em andamento agora. Há uma lenta, porém firme, transmutação do vil e impuro metal da natureza humana para o ouro da semelhança divina que ocorre quando a alma contempla com fé a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 13, 18. Amém? E para terminar, eu quero ler para vocês Filipenses 1:6, que muitos de vocês já devem saber de cor e salteado, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido, assim como Paulo estava, que aquele que começou a boa obra em mim e em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos nos amoldando, estamos nos tornando naquilo que amamos. O que nós temos amado? Quem nós temos amado? Que possamos refletir nessas palavras. Quem quiser o texto, me avisa e depois eu posso mandar para vocês. Que Deus nos abençoe e nos capacite em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar uma última canção, depois nós vamos orar.